Vamos juntos abrir a palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro dos Atos dos Apóstolos nos ensina demais acerca do ser igreja, do ser cristão. E eu espero que nesta noite o Espírito Santo nos surpreenda com um ar fresco, um óleo precioso da sua unção, através da pregação da sua palavra. Capítulo de número 3, leremos os primeiros versículos deste capítulo. Atos, capítulo de número 3. Importante que você preste muita atenção nessa leitura. O Espírito Santo já tem ministrado aos nossos corações. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Irmãos e irmãs, nós não precisamos ensinar o mundo a ser mundo, mas devemos nos submeter à didática, à instrução da palavra pela ação do Espírito, para reaprendermos e para intensificarmos a cada dia esse ensinamento do ser igreja. E para nos lembrarmos do que nos caracteriza como igreja, do que deve acontecer na nossa vida a partir desse ajuntamento do corpo de Cristo que se reúne semanalmente aqui. Isso não significa por si só o ser igreja, mas é daqui que muitas coisas acontecem. Para tanto, precisamos sim olhar para este texto, para o livro de Atos e para este capítulo que nos fala sobre um ajuntamento que tinha perdido o seu sentido e a sua razão de ser no coração de vários judeus que frequentavam o templo em Jerusalém. Mas a ação de Pedro e de João, os apóstolos aqui, no templo físico, com certeza nos faz repensar a nossa ação como igreja. Serve de baliza, de parâmetro, de critério. De fato, não precisamos colocar o homem e a mulher em aulas de especialização de pecado, porque a nossa carne, ela tende para o mal. Os dias nos quais temos vivido, bem disse aqui o pastor Emerson, são dias difíceis. A lei está frouxa. O
O que é certo é tido como errado, o que é errado é tido como certo. Instituições, figuras que representam os principais poderes, carecendo das nossas orações, uma briga pela democracia, mas ao mesmo tempo vemos tanta manifestação de uma hegemonia, de uma tendência ditatorial por aqueles que tinham que preservar justamente as nossas bases. Não está fácil viver no Brasil. Mas é neste contexto, quando o nosso entorno revela mundanização, materialismo, antropocentrismo, neste contexto, quando há um sistema que tenta desconstruir os valores bíblicos e cristãos, é para esta sociedade que precisamos ser igreja. Por isso nós temos que pensar na qualidade da nossa vida cristã a partir deste ajuntamento. Então, pegue esse título aí, o poderoso ajuntamento. O poderoso ajuntamento. Esse poderoso ajuntamento, ele só o é assim, porque aqui estão os filhos e filhas do Senhor. Porque Deus se faz presente nesse lugar, e aqui nos reunimos como uma ramificação legítima da igreja de Cristo, para cultuar e celebrar o Senhor e a cabeça da igreja, que é o próprio Jesus. Seja onde for, neste templo físico, numa célula, numa reunião de departamento ou de ministério, ali reunido o povo de Deus, milagres estarão acontecendo. E é muito importante que enquanto esta palavra está sendo ministrada, haja no seu coração uma expectativa do surpreendente, do milagre de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar aqui sobre a autoridade que há no nome de Jesus para curar. E nós queremos liberar uma palavra de vitória e de cura sobre a sua vida. Como é bom estarmos juntos aqui. Sabe, amados, quando nós olhamos para este texto, antes de encontrarmos características que fizeram desse momento um momento poderoso, nós podemos identificar aqui algumas falhas que podem existir sim nesse ajuntamento, apesar de reunido no nome de Jesus. A única coisa infalível, o único ser, melhor dizendo, infalível em nosso meio, é o próprio Deus. O nome de Jesus nos é suficiente, mas nós estamos num processo. Conversão é um processo, por isso falhas podem acontecer e irão acontecer. Mas todos nós estamos aqui nesta noite sendo convidados a olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amados, a prática da igreja, sobretudo da sinagoga judaica, do templo, neste tempo de Jesus, quando Jesus fundou a sua igreja e quando Jesus soprou sobre ela o seu espírito, a religião judaica neste contexto, ela era uma religião onde a estrutura trabalhava para si mesmo, onde tudo aquilo que havia era um fim em si. Pela leitura do texto nós lemos que havia neste templo em Jerusalém uma porta chamada Formosa. Acredita-se que essa porta viera de Corinto, uma porta maciça, em bronze, revestida de ouro e de prata. Imagine o valor desta peça. Isso nos faz entender um pouco melhor porque Pedro disse: eu não tenho prata e eu não tenho ouro. De que adiantava aquela estrutura toda, se na verdade as pessoas não estavam sendo alcançadas com a misericórdia, não eram beneficiadas?
Meu irmão, deixa eu te dizer numa coisa: não invista em estruturas que são fins em si mesmos. Mas se você observar que uma estrutura se levanta tendo como finalidade a glória de Deus e o benefício de pessoas, não tenha medo de depositar neste projeto seus recursos. Eu louvo a Deus, pastor Emerson, por poder fazer parte desta igreja, ter como líderes, presbíteros, homens direcionados por Deus, poder pastorear junto com os colegas pastores uma comunidade generosa. Irmãos, nós vamos começar agora, no início de setembro, os primeiros cursos que serão vinculados à igreja da criança. Nós temos quanto por cento da obra feita já? Mais ou menos 12%. Irmãos, nós temos apenas 12% da obra feita, e nós teremos já mais de 5 cursos que estarão abençoando crianças. Porque a finalidade não é a estrutura, são vidas. E quando você olha para um projeto, ele pode ser magnífico, porque as coisas de Deus precisam sim, ao mesmo tempo em que são simples, elas são contundentes, excelentes, maravilhosas. Quando você olha para um projeto assim e vê que vidas já são abençoadas, que o seu coração, em nome de Jesus, possa se mover para abençoar esta obra. Mas não era isso que acontecia na religião judaica neste tempo do primeiro século. Os rituais tinham se tornado fins em si mesmos. A piedade daqueles irmãos judeus se resumia aos ritos. E o problema, na verdade, não está no rito, nas orações, nas agendas religiosas. O duro é quando essas coisas nos fazem entrar no piloto automático da nossa espiritualidade. Quando esses serviços consomem o nosso tempo, nos esgotam, nos cansam, nos remetem a um ativismo desmedido e infernal. Pedro está de alguma forma, pela autoridade e suficiência do nome de Cristo, contestando este modelo ainda predominante no templo em Jerusalém. O próprio Pedro, juntamente com João e os demais apóstolos, ainda estavam num trabalhar de Deus. O pessoal tira sarro que eu cito muito William Barclay, mas é um dos melhores comentaristas bíblicos, pastor Pedro. E ele diz o seguinte: vale a pena observar que o Espírito Santo teve trabalho em desconstruir esses sofismas, mesmo na vida de Pedro. Ele afirma: contudo, é possível observar na vida de Pedro e dos demais apóstolos uma nova fé associada a uma velha disciplina. Pedro ia ao templo respeitando os horários judaicos de oração. Pedro já tinha sido impactado pela mensagem do Evangelho, tinha sido salvo, regenerado, perdoado, estava liderando a igreja primitiva, mas na sequência da narrativa do livro, nós vemos que esse apóstolo teve dificuldade de entender, por exemplo, a descida, o batismo, o selo do Espírito Santo vindo sobre os gentios. Esses irmãos estavam saindo de uma religiosidade pacata, engessada, e passavam a viver sob a égide de um poderoso avivamento gerado pelo Espírito. E quando o avivamento, ele toma conta desse poderoso ajuntamento, algumas coisas acontecem. Primeiro, no ajuntamento, deve haver adoração a Cristo. Nós nos reunimos para expressar em cânticos, em orações, e em palavra e em gestos, a suficiência do nome de Jesus. Pedro disse: não tenho prata e nem ouro. Nessa declaração ele estava reconhecendo justamente a suficiência, a sublimidade, a dignidade incomparável do nome de Jesus. Mas a parte cristocêntrica do discurso e da pregação de Pedro não se resume a esta frase. Pedro, ele falou de Jesus ao paralítico incrédulo, ele falou de Jesus aos religiosos. A impressão que temos, irmãos,
é que quando Pedro falava do nome de Jesus, as pessoas como que reviviam a cena do martírio. Tamanha era a entrega, tamanha era a paixão, tamanho era o brilho nos olhos, tamanha era a autoridade que fluía da boca de Pedro, de alguém que tinha sido impactado pelo poder do amor de Jesus. Pedro não falou outra coisa senão acerca do nome de Jesus. Falou de Cristo como o cumprimento da promessa, como Messias Salvador, como aquele que morreu e ressuscitou. Isso precisa nos fazer pensar, irmãos e irmãs, no seguinte: as nossas orações, elas têm nos conectado com a pessoa de Cristo, com a beleza de Cristo, com a formosura de sua face, com a calma de seu espírito, com a firmeza do seu caráter. As nossas orações, elas exaltam a Cristo? Essa é a primeira pergunta. Porque, irmãos, se não vigiarmos, a gente só abre a boca para pedir. Há até uma leva de cânticos que na verdade promovem uma exaltação à necessidade do homem, e não ao nome de Jesus. Camarada, a hora está pedindo, está cantando, está pedindo, está pregando, está pedindo. Nós somos convidados a encontrar Cristo na oração, Cristo nos louvores, Cristo na palavra, Cristo, tão somente Cristo. Aqueles que têm pelo menos 70 anos de igreja aí, vão lembrar-se dos corinhos antigos. Tem aí alguns, né, pastor Diogo? Vocês se lembram de alguns corinhos como esses? Jesus é o amigo melhor. Alguém lembra desse ou não? Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor. E por aí vai. Cristo é tudo pra mim. Esse é o mais conhecido. Cristo é, se tem 60 anos, tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Oh, glória! Graças a Deus. Ele é tudo, Ele é maravilhoso. Me lembro do meu avô, pastor Leonardo Mendes, arranhando com muita dificuldade um violão. Ele achava que tocava, tadinho, mas louvava. O nome de Jesus é doce. Quem se lembra desse? Traz gozo, paz e alegria. A irmã Dalva está por aí hoje ou não? Cantando esta melodia. Jesus, Jesus. Vamos parar por aqui, gente, senão nós vamos ficar só cantando, não é? Mas louvado seja Deus. Essas canções exaltavam o nome de Jesus. Não que hoje já cantamos várias aqui, todas remetendo à glória, à majestade de Deus. Mas fato é que no nosso louvor, no secreto, a nossa vida deve ser esse hino de louvor que dignifica e glorifica Cristo. Enfim, meu irmão, nós precisamos nos lembrar que adorar a Cristo é o que nos faz estar aqui. É o que nos faz disponibilizar os nossos nomes, as nossas vidas, os talentos que Ele nos deu, para a sua própria glória. Segundo lugar, no ajuntamento, deve haver confronto e desafio. Nós não estamos aqui, irmãos, para passarmos por um tempo de um spa. Todos precisam de um spa espiritual, mas que Deus nos conceda pregações que são menos spas e que são mais flechas agudas. Eu me lembro de um livro que li do Cecílio Arrastia, Pregadores e Pregadores. E nesta obra ele afirma que há vários tipos de pregadores, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar, eu fico pensando, meu Deus, me ajude a ser o pregador. Não é fácil. Não é fácil estar aqui. Os pastores sabem disso. É com temor e tremor. Todas as vezes que eu subo nesse púlpito, eu declaro esse versículo que acompanha a minha vida durante todo o ministério.
tua graça me basta, Senhor. Eu faço ali uma paráfrase desse texto de 2 Coríntios, eu declaro: Senhor, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas ele diz que há pregadores que são textorragias, que eles parecem uma metralhadora citando versículos. Ele fala de mais alguns tipos de pregadores. Ele fala do pregador anedota, é aquele que só conta história. Mas ele também fala do pregador massagista. Ele diz: esse pregador tem que tomar cuidado, porque a lábia é tão poderosa que quando ele fala, ele parece que está arremessando bolas de algodão sobre a plateia. Não significa que você não deva e não possa se sentir confortável aqui. Não significa que a palavra, mesmo sendo de exortação, não possa te consolar. Amém ou não amém? Mas fato é, irmãos e irmãs, que este é um momento para sermos desafiados. Você veio aqui para ser chacoalhado. Você veio aqui para ter a tua história transformada, os teus valores submetidos ao valor do eterno Deus e da sua palavra. Se eu saio de um culto, de um ajuntamento como este, sem ser desafiado a uma mudança que seja, alguma coisa aconteceu de errado, ou o culto não foi culto, ou eu não prestei culto. Ao olharmos, irmãos, para este texto, nós vemos que Pedro foi duro, porém muito gracioso, verdadeiro no seu discurso. Verso 13 do capítulo 3, ele diz: o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. Capítulo 4, verso 11, ele afirma: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Não se tratava de uma palavra aqui proferida por um orador profissional. Na época, a época tinham muitos. Era uma proclamação, irmãos, feita por alguém incendiado pelo poder do Espírito Santo. Isso causava espanto e reverência nas pessoas, sobretudo quando sabiam de onde Pedro tinha vindo. A pregação do apóstolo Pedro, ela responsabilizava as pessoas, ela gerava uma necessidade imediata de resposta. Ninguém conseguia virar as costas para aquela pregação sem dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, da minha mediocridade. Senhor, o que eu vou fazer diante dessa palavra que eu ouvi? Por isso, por vezes, temos aqui a expressão: que faremos? Ai de nós! O que vai acontecer da nossa vida? Há uma outra expressão aqui no capítulo de número 2, verso 31. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Sabe o que significa isso aqui, meu irmão, do original grego? Perfurar completamente. Agitar violentamente, ferir até o âmago. Essas pessoas, quando ouviram a palavra cristocêntrica de Pedro, elas foram feridas, o seu eu foi mortificado. Essas pessoas se tornaram menos delas mesmas para ganhar a sublimidade de Cristo. Por isso o meu desejo é que nesta noite esta palavra venha ferir o nosso coração, quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade e nos realinhar com o propósito eterno e soberano de Deus. Eu quero que você saia daqui ferido. Eu me lembrei ao preparar essa pregação de 2 textos. Oséias 6:1 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Temos lido os livros poéticos. Jó, capítulo 14, verso 17: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada,
ainda se renovará e não cessarão os seus frutos. Deus fere para curar. E eu quero terminar essa pregação para nós termos um tempo de oração daqui a pouco. No ajuntamento deve haver perdão, cura e salvação. Irmãos, mais que esmolas, mais que futilidades, mais que pílulas das urgências dos seres humanos, a igreja é responsável pela conexão de pessoas comuns com o propósito extraordinário de Deus. Nós entramos pessoas comuns aqui, mas todos saímos marcados pela eternidade. Isso, o chamado de Deus nos torna seres extraordinários, fora da ordem. Precisamos mesmo assim viver. Irmãos, eu até entendo que uma necessidade, seja ela física, financeira, sentimental, pode aproximar uma pessoa de Cristo. Não é pecado vir para a igreja querendo, por exemplo, um novo emprego, buscando a Deus para que o Senhor traga recursos financeiros, ou uma companheira ou um companheiro. Não é pecado. Contudo, a vida cristã deve ser uma caminhada de libertação das necessidades para a conexão com os propósitos e com as prioridades de Deus. Nós precisamos saber que a nossa vida, ela não deve girar em torno das nossas necessidades. Irmãos, isso é paganismo, não é cristianismo. Apesar de Deus conhecer as nossas necessidades e na sua riqueza supri-las, nós precisamos de uma vida que vai além das necessidades. Quando Pedro diz aqui, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, de alguma forma o Espírito Santo está gerando uma nova expectativa no coração daquele homem. Aquele homem não esperava mais que uma esmola, e ele foi convidado a ampliar a sua visão, a ultrapassar as suas expectativas. O que esperava receber uma esmola, diz o texto, foi curado da sua paralisia. Aumente as suas expectativas naquilo que Deus pode e quer fazer na sua vida e através da sua vida. Sabe o que Pedro quis dizer aqui com o não tenho prata nem ouro? É algo além do simplesmente não ter nas mãos. O original grego traz a seguinte ideia: ei, paralítico, eu não sou movido pelo ouro e pela prata. Eu não sou ouro, eu não sou prata, eu sou um apóstolo de Cristo. Eu sou a manifestação do amor de Deus na sua vida. Pedro está sendo levado pelo Espírito Santo a ajustar as expectativas daquele homem que veio por uma necessidade. Mas aquele homem, ele foi surpreendido no verdadeiro suprimento que veio do céu para a vida dele. É isso que tem que acontecer no poderoso ajuntamento. Nós não podemos simplesmente construir portas de bronze blindadas de ouro e de prata, se as vidas não são impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos dê a graça de usarmos toda essa estrutura. Que presente Deus deu a essa igreja, irmãos. Que Ele nos dê a graça de potencializarmos, pastor Hermes, essa estrutura para o serviço da humanidade, da cidade de Londrina, do Paraná, do Brasil, por que não dizer do mundo. Se no ajuntamento deve haver cura, salvação e perdão, há autoridade no nome de Jesus para curar. Verso 6, Pedro disse exatamente isso: em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Verso 16, pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Você que veio com uma enfermidade aí, quero orar por você agora do seu lugar mesmo.
ou você que quer representar alguém que está enfermo, levante uma de suas mãos, por favor, aí onde você está. Coloque a mão sobre o seu coração. Cristo, há poder no teu nome. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor gerou fé no coração daquele paralítico, uma paralisia de mais de 40 anos, gera fé no coração dessa mulher para cura agora. Gera fé no coração deste homem para cura agora. A fé é do Senhor. Meu Deus, o Senhor é quem nos dá longevidade de vida. O Senhor é quem rasga os decretos de morte. O Senhor é quem envergonha os diagnósticos humanos. A tua palavra se sobrepõe à nossa palavra. Então Cristo passeia no nosso meio e começa a tocar o teu povo com cura nesse momento. Glória a Deus. Que saia a dor, que saia o caroço, qualquer outra enfermidade de ordem respiratória, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, recebe cura física, emocional e espiritual para a tua vida, para esta pessoa que você coloca em oração agora, os irmãos que estão no carro, aqueles que estão em casa, que haja uma visitação de cura. Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos nós compartilhamos, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda em nome de Jesus. Que haja mesmo, Pai, uma chuva de curas nesta noite para a tua glória. Louvado seja Deus. O nome de Jesus é suficiente para perdoar pecados, irmãos e irmãs. Arrependei-vos, diz o verso 19, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Esse perdão traz refrigério. Olha o que diz o verso 20 do capítulo 3: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Não haverá refrigério sem perdão. Não há perdão sem cruz. Não há cruz sem sangue. Ele tem autoridade para perdoar e para salvar, porque em nenhum outro há salvação, diz capítulo 4:12. Porque debaixo dos céus e sobre a terra não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus, que tem toda a autoridade e que tem todo o poder. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é a minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus, um dia o bem que estava morto renasceu. Jesus, Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra... Fique em pé aí, meu irmão. Nós vamos
Vamos declarar juntos: Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Nós vamos cantar mais uma vez. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Adore ao Cristo eterno e amado das nossas almas. Nós vamos orar, meu irmão. Feche os seus olhos. E aí onde você está? Quem sabe você entrou neste templo hoje e você esperava apenas receber esmolas, mas te foi apresentado um plano, um projeto de salvação que traz cura, perdão e salvação eterna. Com os olhos fechados, se você deseja nesta noite entregar sua vida a Cristo, onde você está? Levante uma de suas mãos aí, seja na galeria aqui embaixo. Eu não posso encerrar essa pregação sem fazer esse apelo e dar a você a oportunidade de entregar sua vida a Cristo. Se esse é o teu caso, levante bem alto uma de suas mãos aí. Faça essa oração comigo dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço os meus pecados, mas também reconheço que Tu és aquele que me perdoa, me sara, me cura, me liberta e me salva. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa não apenas ter uma porta de bronze, mas poder entrar pelos portais eternos da Tua glória. É a minha oração no nome de Jesus. Quero orar com você, meu irmão e irmã, ainda fechando este culto. Permaneça com seus olhos fechados. Louvado seja Deus. Pai, obrigado por esta palavra. Que o Senhor nos ensine a ser igreja a partir desse ajuntamento. Uma igreja que adora tão somente a Cristo. Uma igreja desafiada, compungida, ferida pelo Espírito, mas curada, Senhor, pelo mesmo Espírito. Saímos daqui desafiados e dizendo sim ao Teu chamado. Que as pessoas possam ver o amor de Cristo em nós e através de nós receberem do Teu perdão, da Tua cura, da Tua salvação. Aviva a Tua igreja e dá-nos esta fé na suficiência do nome de Jesus. Tu és tudo que temos. Te adoramos e te bendizemos, Cristo eterno. Recebe a glória hoje e sempre. Amém e amém.